Bíblia, papel e caneta em As Três Ovelhinhas. Era uma vez 3 ovelhinhas que decidiram construir suas próprias casas para se proteger do lobo mau. E cada uma delas escolheu um material diferente. A primeira ovelhinha, mais preguiçosa, decidiu fazer sua casa de palha, pois era mais rápido e fácil. A segunda ovelhinha, por ser menos preguiçosa, resolveu fazer sua casa de madeira. Já a terceira ovelhinha, a mais trabalhadora, construiu sua casa de pedra, apesar de ser o material mais difícil e demorado para trabalhar. E certo dia, um lobo disfarçado em ovelha apareceu e foi em direção à casa da pobre ovelhinha da casa de palha e dizia com ele mesmo: essa vai ser fácil. E partiu então o lobo até a casa da ovelhinha. Oi, pastor, o que deseja? Oi, querida ovelhinha, eu vim aqui para te convidar para a campanha de libertação. Nossa, pastor, quanto carinho o senhor tem pelas ovelhas. Mas olha, não pode quebrar a campanha. Se você quebrar a campanha, perderá a salvação. Tudo bem, pastor, não vou quebrar. Partindo então a ovelha com o pastor. E de repente apareceu ele, o chefe dos lobos, e com astúcia foi até a casa da pobre ovelhinha da casa de palha. E com um forte sopro, ele derrubou a casa da pobre ovelhinha. E voltando a ovelhinha da campanha de libertação, foi surpreendida com o que viu. Sua casa estava destruída. E espantada disse: meu Deus, minha casa! Chorando e muito triste, partiu a ovelhinha da casa de palha. O chefe dos lobos espiava a ovelhinha da casa de madeira, esperando o melhor momento para o seu comparsa agir. Olá, pastor, o que faz aqui? Oi, ovelhinha, eu vim aqui para te trazer esse óleozinho. Mas para que esse óleo, pastor? Para salada? Não. Esse aqui é para você ungir sua casa. Nossa, mas com esse óleo todo dá para ungir a geração inteira. Eu tenho aqui comigo também um sal forte para quebrar maldição. Nossa, pastor, muito obrigado. Qualquer dia desses vou até a sua igreja. Vamos hoje, ovelhinha. Hoje é dia da sexta-feira forte. Opa, vamos sim, pastor. E seguiu o pastor a ovelhinha da casa de madeira. O chefe dos lobos, vendo que a ovelhinha tinha saído de casa, aproveitou para entrar em ação. Ele encheu seus pulmões de ar e, com um forte sopro, também derrubou a casa de madeira da ovelhinha. Voltando a ovelhinha da campanha, ao chegar em casa levou um susto e espantada disse: meu Deus, minha casa! E muito triste, assim como a ovelhinha da casa de palha, a ovelhinha da casa de madeira também partiu sem rumo. Mas no meio do caminho as duas ovelhinhas se encontraram e já sabiam o que tinha acontecido. Aquele pastor, ele nos enganou e levou tudo o que tínhamos.
Eu sei. Agora precisamos avisar a ovelhinha da casa de pedra. Rápido, não podemos perder tempo. E partiram as duas em direção à casa da ovelhinha de pedra. Mas já era tarde. O pastor tinha chegado primeiro. Olá, pastor. Por que veio aqui hoje? Eu vim aqui porque Deus me enviou para te chamar para participar da corrente de libertação do pecado. Como assim, pastor? Está escrito em Romanos 6,18 que Cristo nos libertou do pecado. Sim, você está certo. Isso é verdade. Eu tenho aqui comigo, ovelhinha, a chave da vitória. Ela abrirá os caminhos que o inimigo tem fechado. Ela foi consagrada em 3 lugares diferentes. Seu poder é imensurável. Chave da vitória, pastor? Isso só pode ser brincadeira. Está escrito em Provérbios 21:31 que é Deus quem dá a vitória. E que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é o que está escrito? Lá em Hebreus 13:8? Vamos falar a verdade, pastor. Você pensou que eu seria mais uma ovelha que cairia na sua conversa, né? Você não me engana. Aprendi a diferenciar o falso e o verdadeiro. Lá em 2 Pedro fala sobre vocês. Haverá no meio das ovelhas falsos mestres e negarão até o Senhor que os resgatou, e muitos seguirão vocês. E por sua causa está sendo blasfemado o caminho da verdade. Tá bom. Você venceu. Estou indo embora. Se tivéssemos o mesmo conhecimento que ele, não teríamos sido enganados. Não mesmo. Ainda bem que não são todos que conhecem a verdade como ele. Agora vou falar com o chefe para espalharmos que essa ovelha é herege e anticristo. Não era um pastor. Era um lobo disfarçado em ovelha. Moral da história: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nossa, onde você aprendeu tudo isso? Entrem, meus irmãos. O estudo de hoje está prestes a começar. Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Olha Mateus 7,15. Jesus falou: cuidado, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós. Aí o verbo está no presente, vir, que aparece, que vem até vós, aparece no seu caminho, na sua vida. Vamos lá em 2 Pedro, capítulo 2. Você sabe que Pedro recebeu a graça através de Paulo, né? Então vamos ver o que o Pedro falou. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. 2 Pedro 2, verso 1. O Pedro falou assim, ó: mas houve também entre o povo falsos profetas. Aí vem a profecia, ó. Cadê a caneta? Como entre vós, a profecia, haverá. Verbo haver no futuro. Haverá também. 2 Pedro 2, 1. Mas houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: olha o Pedro falando, haverá também o quê? Haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E tem mais profecia. E muitos, profecia é verbo no futuro, muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Nossa, isso não é bom não. Isso não é legal. É, mas... E aí?
porque ele usa o nome do Espírito Santo. Ó. 1 Timóteo 4,1. O Espírito Santo me diz que nos últimos tempos, lá vem profecia, alguns apostatarão da fé. Mais profecia, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, Timóteo 4,1, Paulo fala, olha, o Espírito Santo me falou que nos últimos tempos, alguns, a profecia, o verbo está no futuro, apostatar. Verbo apostatar significa literalmente afastar-se ou desviar-se. Do quê? Apostatar da fé, então é desviar da fé. Timóteo 4,1. O Espírito Santo me falou que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, eles vão dar ouvidos a espíritos enganadores e doutrina do demônio. Quem são os espíritos enganadores? A dica é Hebreus 12:9, que Deus é Pai dos espíritos. Logo, quando se refere a espíritos, se refere a seres humanos. Certo? E o que diz Timóteo 4,2? Quem são esses seres humanos? Quem são? São o quê? Verso 2 diz o quê? Hã? Então, verso 1, os espíritos enganadores, verso 2, são quem? Homens que falam mentiras, por isso que são enganadores. Nos nossos dias não está cheio de, entre aspas, igrejas enganando com sal, com arruda, com paninho, com toalhinha, com tijolinho, com ampolinha de óleo, com papelãozinho, com chavinha da vitória. Tem ou não tem? Faz assim, ó. Fala assim, ó. São os espíritos enganadores que Paulo diz para Timóteo. Verso 2. Fala assim, ó. São homens que falam mentiras. Romanos 6,3, está escrito que eu fui batizado em Cristo, na sua morte, quando ele morreu na cruz. Efésios 4,5, diz que há um só batismo. Então, estou citando dois textos. Ó. Efésios 4,5, há um só batismo. Romanos 6,3, eu já fui batizado. Terceiro texto, João 19,30, Jesus disse, tudo já está consumado. Então, essa é a verdade. Três textos, três textos. Romanos 6,3, fomos batizados em Cristo. Não é batismo em águas que os evangélicos apresentam por aí. Nem de batistério, nem de rio, nem no Jordão, nem em lugar nenhum. Batismo em águas não serve para nada. Não te ajuda. E você já batizou? Não te ajudou em nada. Nem melhorou, nem piorou. Talvez trouxe condenação. Talvez traz condenação. Agora você que batizou. Então eles colocam condenação. Mas ajudar diante de Deus... Você não pode pensar que batismo em águas te ajudou ou te deu a salvação. Se o batismo em águas te deu a salvação, então por que Jesus morreu na cruz? Porque o João Batista já fazia batismo em águas antes de Jesus morrer na cruz. Ou não é isso? Mateus capítulo 3. Se o batismo em água salva, por que Jesus morreu na cruz? O João Batista já fazia. Ele precisava morrer na cruz? Claro que não. É só continuar batizando. E por que o João Batista parou de batizar? Porque não salva ninguém. O João Batista disse, ele te batizará com outro batismo. Eu te batizo com água, mas ele te batizará com o Espírito Santo, que é o batismo verdadeiro. Batismo no interior, no Espírito, não é na carne. Batismo de batistério é só para carne. Batismo no rio é só para carne. Ah, mas eu batei no Rio Jordão. A graça seja com o seu espírito, como Paulo falava. Quando eu digo a graça, o entendimento. Eu oro para que você tenha olhos iluminados. Era a oração de Paulo em Efésios 1, para que você entenda e compreenda as grandezas e riquezas dos mistérios insondáveis da graça de Deus em Cristo Jesus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, e até domingo pela fé. Culto de louvor e adoração. Graça e paz, graça e paz.